Olá pessoal, talvez seja um recorde para esse canal, tá? A diferença de tempo entre um vídeo de primeiras impressões e os testes e o vídeo de testes efetivos, tá? Eu estou falando na realidade do Zoe ZT702, aquela combinação de osciloscópio e multímetro que foi bem popular aí no ano passado. O vídeo a que eu me refiro é o VBA169 de julho, se não me engano, de 2023, junho ou julho, tá? E agora estamos em outubro de 2024, tá? Existem diversas razões para isso, mas, bom, uma delas é que o ZT702, logo que ele foi lançado, nos passou muitos meses e a própria Zoe, ela fabricou o ZT703, com maior banda, se não me engano 40 ou 50 MHz, e com dois canais de osciloscópio. Então, o ZT702 tem 10 MHz e apenas um canal, tá, de osciloscópio. No resto, eles são bastante parecidos. Se não me engano, o ZT703 tem gerador de funções também, tá, que esse aqui não tem. Então, no final das contas, o ZT702 ficou, digamos assim, obsoleto, quase que de imediato. Tá? Então, obsoleto no sentido de que realmente tinha uma outra opção, não muito mais cara e com muito mais recursos. Tá? Enfim, o ZT702 é a carinha que eu tinha. Eu não ia investir no ZT703, como vocês sabem, o canal aqui, ou se vocês não sabem, enfim, o canal aqui é feito de recursos próprios, tá? E eu efetivamente não tenho nenhuma parceria, nenhum patrocínio, nem nada. Então, o que eu consigo ter à mão é o que eu faço os testes aqui, tá? Então, no final das contas aqui, a gente vai, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma avaliação mais completa em termos de especificações, etc, tá? Botar esse carinha para os testezinhos de tortura e abrir o carinha só para a gente ver como é que ele é por dentro, tá? E o detalhe é que no VBA169 eu já faço avaliações bastante importantes na seção de osciloscópio, tá? Então acho que é ainda um vídeo bastante relevante para esse cara e, aliás, bastante relevante para avaliação de osciloscópios em geral, tá? Um outro detalhe também é que disposição de menus, botões e funções, etc., eu também faço uma abordagem naquele outro vídeo. E então, se você não viu, dá uma conferida no VBA169 e volta para esse aqui para ver efetivamente os testes e como esse carinha é por dentro. Tá certo? Então, chega de falatório e vamos lá. Vamos passar para os testes em si. Bom, esses aqui basicamente resume o que eu vou fazer agora, o tipo de teste que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Mas eu queria só dar um apanhadão geral no equipamento, só para dar uma relembrada básica. O equipamento, na realidade, multímetro e osciloscópio. A função de multímetro e de osciloscópio é selecionada nessa teclinha Mode, você muda de um lado para outro, tá? O multímetro, tanto na função osciloscópio quanto multímetro, ela tem 4 teclas reconfiguráveis aqui de F1 a F4 e as funções aqui tradicionais, relativo, faixa manual, hold, etc. para multímetro, e no osciloscópio você tem o automático e o salvamento de funções para memória, tá? Então, basicamente, essas são as, digamos assim, o apanhadão geral do teclado. Aqui embaixo você tem uma tecla de menu, que você faz uma série de configurações do equipamento, e as teclas de cursor, que elas na realidade não funcionam, não tem função nenhuma no modo multímetro, mas sim no modo osciloscópio, onde você mexe a onda, mexe o trigger, muda a escala de tempo, a escala de tensões e etc. Tá? Outro detalhe é que o multímetro, na realidade, ele é operado, as suas entradas são nos bornes inferiores, tá? E o osciloscópio, na realidade, é um BNC aqui em cima, no qual você usa essa essa ponta de prova que veio com ele também, uma ponta de prova selecionável entre 1 e 10 vezes, uma ponta de prova bastante conveniente, tá? Então, basicamente, esse, digamos, é o arranjo geral do equipamento. Aqui na lateral, você tem uma portinha USB, para quê? Para recarga do equipamento, tá? E a saidinha aqui de 1 kHz de calibração do osciloscópio. O multímetro, ele é recarregável, ele não usa baterias comuns, o que é uma boa, porque você economiza um dinheiro aí com baterias. A desvantagem é que, naturalmente, se ele descarrega, você não consegue usar o multímetro, você não consegue
usar o multímetro imediatamente, tá? Até, dependendo do que você estiver fazendo, não é muito recomendável carregar o multímetro enquanto você está medindo tensões, por exemplo, de alta tensão, lugares de alta tensão, por exemplo. Mas, ou bem ou mal, a carga da bateria dura muito bem. Esse medidor é relativamente preciso, ou seja, ele me dá uma ideia muito boa do que de realmente quando eu preciso parar o que eu estou fazendo e carregá-lo. Então, esse é um aspecto de usabilidade muito bom dele, tá? No mais, o equipamento ele responde bem, ele tem uma boa resposta, ele é bastante conveniente e eu vou fazer os testes aí nesse carinha. Agora chega de falatório, vamos fazer os testezinhos já tradicionais aqui do canal. Bom, começando aí pela nossa tensão em corrente contínua na nossa referência, tá? 4.998, a referência está ligada já há mais de uma meia hora, então ele está um pouquinho baixo aí, mas a gente depois faz a avaliação de precisão. Aqui, mudo a chavinha para corrente alternada, vamos mudar o carinha para corrente alternada, vamos lá, 4.967. Enfim, essa aqui, digamos assim, é a frequência A, e ele já tem um frequencímetro aqui, que é extremamente conveniente, eu tinha esquecido disso, 100 Hz, tá? E a tensão máxima aqui que ele já mediu. Bom, pessoal, vou fazer então aqui agora a avaliação do ohmímetro, tá? Então eu vou começar aqui no resistor mais alto, vamos perceber qual o tempo que o multímetro leva para estabilizar a medida. Então, ele veio do overload, infinito, digamos assim, daí levou seu tempinho aí de estar oscilando um pouquinho. Vale contar também que nessa escala o multímetro é muito mais sensível a confusões do ambiente, tá? Porque afinal de contas as correntes envolvidas são muito pequenininhas, tá? Mas o bem ou mal, vai um certo tempo para estabilizar. Agora vamos ver aqui, e estabilizou em 99.9. Vou botar aqui agora o resistor imediatamente posterior, 10K. Está também oscilando. Aqui ele é um pouco menos suscetível às variações do ambiente, a ruídos espúrios, mas ele ainda assim leva um tempinho também para estabilizar. Tá, agora vamos passar para o 1K. Mas o valor em si está bem preciso, tá? Tá aqui 1.0100. Então ele aparentemente, nessas décadas aí de resistência, ele aparentemente leva mais ou menos o mesmo tempo para estabilizar, o que é uma boa, tá? É comum em outros multímetros eles levarem tempos diferentes, dependendo da topologia que é feita dentro do equipamento, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha na escala de 100 ohms, que é bastante interessante. Bom, e no modo de resistências mais baixas de 100 ohms, vamos ver o tempo de estabilização. Você vê um tempo de estabilização mais ou menos semelhante mesmo aos outros resistores. Mas estou vendo aqui 100,3 ohms. Como é que é a medida? Está em décimos de ohm, então a resistência das pontas de prova começa a influenciar mesmo. Então o que a gente normalmente faz é o quê? Você curta-circuita as pontas de prova e usando o modo relativo, você cancela o residual aqui. Aí você vai medir. Mas aí aqui eu tenho uma surpresa. Olha que curioso, ele dá overrange. Qual é o problema? O problema é que esse multímetro, sendo de 10.000 contagens, ele mede até, aliás, 9.999 contagens. Ele vai medir até 99.99 ohms. O resistor é marginalmente superior a isso. Então, quando eu apliquei o modo relativo, era na escala mais baixa do equipamento, tá? Então, o que acontece? O chato aqui é que ele não mostra, apesar de ele ter acionado o modo relativo, ele não diz que a escala é manual, ou seja, que ele fixou a escala. Então o que eu tenho que fazer aqui, na realidade, é desabilitar o modo relativo. Você vê que ele voltou para automático aqui. O detalhe aqui é o seguinte, você pode até pensar, não, mas se ele desapareceu automático, então você não pode assumir. O detalhe é que quando você aperta o range, ele aparece o modo manual, tá? Então, realmente, isso é um pouco irritante, tá? Então, no final das contas, vamos ver qual é a escala aqui. Essa é ainda a escala original. Essa agora é a escala de 999 ohms. Então, agora, uma vez que eu faça isso, que eu sete a escala que eu quero ler, aí é que eu posso usar o modo relativo para cancelar e aí medir o resistor, tá? Isso aqui, às vezes, é comum em determinados
outros multímetros também que eu já vi, mas realmente é um modo muito chato porque ele não põe no anunciador que a escala está fixa, ou seja, esse letreiro aí, o manu de manual, tá? Então agora eu tenho uma medida mais precisa, 100.0, 99, tá bom. Estabilizado, levou um tempo também para estabilizar, então acho que esse multímetro realmente leva um tempinho para estabilizar nos ohms. Mas enfim, basicamente é isso aí, as leituras em escalas de ohms e tempo de estabilização. Bom, passando agora para o teste de continuidade, se vocês acompanham o canal, vocês já sabem bem que, como eu enfatizo, que para o teste de continuidade avaliar a rapidez, a velocidade dele, isso é muito dependente das pontas de prova que vem com o equipamento e também da limpeza delas. Esse equipamento veio com pontas de prova mais premium, essas pontas de prova folheadas a ouro, tá? Típicas da China, mas são muito boas, tá? Pelo menos eu não tive problemas com elas. E realmente o carinha funciona muito bem, independentemente da limpeza das pontas. Então, realmente, a resposta é extremamente rápida e atende bem aos propósitos do medidor de continuidade. Bom, agora vamos fazer os testes aqui com os diodos, né? Na realidade, o teste de diodos, em que a gente normalmente avalia qual é a tensão de teste, né? 600 mV, 1.2 volts, que corresponde a 2 diodos, 1.8 volts, 3 diodos, 2.4 volts, 4 diodos. Opa! Já mediu aqui, 2.7, quase 2.8, 5 diodos. O sexto diodo miou. Então ele na realidade mede muito bem, até 3 volts aproximadamente. Essa medida já passou, digamos assim. Então agora vamos avaliar também, nesse mesmo teste, vamos avaliar os nossos LEDzinhos, né? LED vermelho, brilha muito bem, tá? 1.78, realmente um belo brilho, o amarelinho 1.8. Vamos ver aqui o verde 2.3, o azul 2.5. Aí tem esses dois aqui que caíram de alta intensidade, 2.3 verdinho e 2.6 azul, tá? Então realmente brilham muito forte, brilham muito bem. O teste de diodos até 3 volts está de excelente tamanho. Bom, agora em modo capacímetro, vamos ver como é que é o teste basicão dele em baixas capacitâncias. Esse é um capacitor de 33 nanofarads. Legal, hein? Está medindo 30, está de excelente tamanho. 33 nanofarads, não, 33 picofarads, ou seja, realmente está medindo muito bem. Muitos multímetros, às vezes, eles zeram quando a capacitância é muito baixa, tá? Então aqui, vamos ver esse carinha aqui de 15 nanofarads. Tá muito bom também, 14.3, estabilizou bem rápido também. Vamos ver esse capacitor de 100 aqui. Esse capacitor de 100 aqui não é lá muito bom, não. Agora lentinho, né? Curioso, né? 121. Esse capacitor tá bem velho, então um capacitor desses veacos da Siemens que eu tenho aí. 120 microfarads, esse é um capacitor nominal de 100, tá? Então, tá razoável. Eu sei que o capacitor vale. E agora esse de aqui, 4.700. 4.700 microfarads nominal, 4.300 microfarads medido. Tá bem dentro. Levou menos tempo do que eu imaginava, mas ainda assim é um capacímetro um pouco lentinho. Mas tá, mede bem o B1. Bom, chegamos agora aos extremos, o meu maior capacitor de 75.000 microfarads, que sempre mede um pouco mais alto mesmo, 89.000 microfarads, quase 90.000. É um capacitor velhinho, mas tá aí, realmente mede. E levou um tempão para chegar aqui, tá? Mas mede bem. E já que estamos falando de extremos, vamos botar esse carinha no nosso resistor de 100 mega. Vamos ver aqui. Mediu, hein? 99.5. Joia, hein? Então, realmente, mede muito bem, uma grande faixa. Um outro teste que eu já ia esquecendo, medidas de corrente. 1 mA em corrente contínua e como eu mudo para alternada? Mudo para alternada aqui. 1 mA em corrente alternada.
Daí, se eu botar no outro jack, no outro borne, vamos ver o que ele me diz. Ele avisa, mas naturalmente, olha que curioso. Perdão, corrente alternada, o conversor True RMS zera tudo. Você vê que ele supostamente mede 100 microamperes aqui nessa escala, mas não mostrou, não consegue medir. Aqui em corrente contínua sim, consegue medir. Qual é o detalhe? É uma coisa muito comum. Conversores True RMS, eles têm uma excursão mínima de tensão que eles conseguem traduzir em uma medida. Então o True RMS realmente não bloqueou aquela medida ali, porque é uma medida muito próxima do fundo de escala. Isso é uma coisa relativamente comum em equipamentos em geral. Mas eu estou contente que pelo menos a escala de 10 amperes mediu bastante respeitável aí, 1 ponto alguma coisa amperes. Um aspecto funcional interessante que deixa a desejar é se eu passo por uma tensão, uma escala em volts, ele não tem, o multímetro não tem o detector de jacks. Então ele não me alerta que os plugs estão conectados no jack errado. Enfim, é uma falha, mas eu imaginava que um multímetro sofisticado como esse pudesse ter. Bom, no vídeo de introdução eu fiz umas apresentações operando com o Filtec, mas aqui eu vou fazer a abordagem já de banda passante do multímetro, tá? Eu apresentei lá no vídeo já uma frequência de 400 Hz, que ele mede bem, é a banda passante do multímetro, o que significa que banda passante é quando a tensão cai 30%, ou seja, o que eu quero ver aqui é 0,707 aproximadamente. Então aqui eu estou em 400 Hz, à medida que eu vou subindo a frequência, a 1 kHz, nada mudou. Vamos subir aqui para 2 kHz, você vê que a tensão começa a baixar um pouquinho, porque aí a máxima frequência de operação do multímetro, ele começa a atingir a máxima frequência de operação do multímetro, Ó, 3 kHz praticamente, 704, 703, então é aproximadamente 3 kHz a operação não, digamos, a banda passante dele. 704, 707, aproximadamente aí, 3 kHz é a banda máxima passante aqui. Difere do osciloscópio em si, tá? Um detalhe interessante do frequencímetro em si é que o manual diz que em modo corrente alternada, medidas de tensão em corrente alternada, ele só chega a 100 kHz, tá? E aí ele tem uma outra especificação que vai até 1 MHz. Então eu não sei, porque ele não tem uma escala dedicada de frequências, então eu não entendo como é que isso aqui vai chegar aos 1 MHz. Talvez seja na escala de milivolts, não sei. Normalmente frequências mais altas, mas com uma tensão mais baixa, ele consiga detectar melhor as frequências e tal. Então vamos experimentar um pouco com isso. Eu vou jogar aqui, eu estou nos meus 3 kHz mesmo, mas eu estou numa tensão relativamente alta de 5.6 volts. Deixa eu jogar aqui. Perdão, eu joguei muito alto aqui. 13 kHz. Tá aqui, mediu legal, A tensão já foi para o espaço, mas ele está medindo, 20, 23. Até que tá indo, agora embirutou. 23 kHz, 33 kHz já não gostou mais. Curioso, 23 kHz. 33 kHz já embirutou aqui. Muitas vezes, se vocês também acompanham o canal, vocês sabem que isso também é totalmente dependente da tensão de entrada. Então, por exemplo, eu vou botar a excursão máxima aqui. Vamos ver, 20 volts, 33 kHz. Então ele está medindo na escala de corrente alternada. 43, 53, vamos ver aqui se ele vai. 63, já embirutou, 63 kHz. Embirutou-se, ou seja, ele já não consegue mais medir muito bem. E eu estou a 20 volts de entrada, o que é bastante. Baixei para 53 kHz, tá maluquinho. Então, no final das contas, 43 kHz aparentemente está melhor. Então, basicamente, na escala de tensão alternada, você precisa botar uma excursão muito alta para chegar na metade do que ele diz no manual. Então, é aquela história, eu não conheço muitas fontes de tensão domésticas que você vai chegar a uma tensão muito maior do que 20 volts, a uma frequência tão alta. Agora eu mudei para a escala de milivolts,
está medindo seus 43 kHz aqui. Agora vamos ver, 53 kHz, ó, tá jóia aqui. A tensão em si não, que está medindo mal, não está medindo nada, mas você vai conseguindo maiores frequências, olha que interessante. Então na escala de milivolts é que é o pulo do gato, 103 kHz. Vamos ver aqui, 200, olha, 203, 303, então frequência, ó, agora mediu uma tensão do nada, né? Então realmente o voltímetro já não tem mais confiança nenhuma, o milivoltímetro, tá? 700, 800, 900 kHz, olha que interessante, né? Então agora vamos botar aqui 990, 993, 992, 993, então tá bem preciso, viu? 999, agora embirutou, chegou ao megahertz e embirutou. Enfim, então essa é a relação entre os dois aí. ACV só até 100 kHz, na realidade no meu caso só consegui medir até 50, e aqui em milivolts eu consegui medir até os 1 MHz. Enfim, cavacos do ofício, detalhes do equipamento. Bom, então agora vamos passar a abertura do bichinho, né? Aqui, virado ao contrário, ele normalmente, como eu comentei, não tem bateria, ele é recarregável, então não tem aquela famigerada tampinha, né, que você tira o parafuso e tal. Outro detalhe que a gente também sempre alerta aqui no canal, o equipamento não tem nenhuma marcação de teste independente de laboratório de certificação, apesar de dizer que é categoria 4, 600 volts e categoria 3, 1000 volts. Pessoalmente, não acredito, sugiro a vocês também não acreditarem, não ponham isso aqui num quadro de distribuição, porque a chance de dar chabu é grande se fizer alguma bobagem, né? Se tiver algum transiente muito forte, etc. Enfim, chega de papo. São 4 parafusos aqui, esse carinha, só pra gente abrir. E aí aqui ele divide a meio aqui, não sei se ele tem... Eu nunca abri esse cara, tá? Então eu não sei quão difícil, quão bem encaixado, aliás, são essas duas metades aqui. Parece que realmente o encaixe é muito bom, tá? Agora eu não sei se tem algo aqui que está travando ele, tá? Ufa! Consegui abrir o carinha aqui, realmente alguns detalhes que realmente saltam aos olhos, o encaixe é muito bem feito, tá? Essa parte aqui ele molda bem no molde aqui do contorno da outra parte, então fica muito bem isolado, tá? Dos elementos aí, né? Do resto do poeira e etc. Então realmente é muito bem feito. Outro detalhe aqui também é o parafuso com rosca de metal, né? Com inserções de latão aqui, que justamente são uma boa, porque afinal de contas você não precisa ficar desmontando esse multímetro para trocar bateria, mas ainda tem os famigerados fusíveis, né, se por acaso você fizer alguma grande bobagem. No mais, a caixa tem um plástico de qualidade bastante razoável, tá? Com essa injeção emborrachada aqui, que assegura, dá uma certa refinamento ao equipamento, mas o meu receio é que daqui a alguns anos isso aqui vai ficar com aquela coisa peguenta típica dessas superfícies emborrachadas, enfim. Esse é o meu receio, né? E no mais aqui, dominando aqui a placa, eu vou dar um zoom, tá? Mas dominando aqui a placa, tá a grande bateria 18650, tá? E aqui o BNC, né? Se você chama atenção, né? O BNC com a blindagem, tá? Aqui a conexão do grande display. E os terminais aqui com os fusíveis aqui embaixo. Vou dar um zoom e a gente vai dar uma olhadinha na plaquinha mais humilde. Bom, começar aqui pela parte inferior, né? A parte mais interessante, pelo menos nesse lado dessa placa, que é a parte de multímetros, né? Todos os bornes aqui com os parafusos e com aquela faixinha, aquela lâmina, né? Simples, né? Então não necessariamente são da melhor qualidade, porque essas lâminas tendem a alargar com o tempo, mas enfim, outros multímetros às vezes têm uma certa resistência, uma certa durabilidade aí, mas enfim, só o tempo dirá basicamente, né? Mas enfim, interessante seleção de componentes, né? Alguns diodos realmente bastante parrudos aqui, esse aqui é um diodão na entrada aqui, muito provavelmente para fazer a retificação aqui da entrada, né? Tá aqui a entrada de miliamperes, com baita de umas ilhas, né? Que eles chamam de V-stitching, né? Que são
as ilhas, as vias, né, que se conectam nos dois lados da placa, justamente para garantir uma boa condução de corrente aqui a partir do terminal de 10 amperes até o comum. Aqui é o fusívelzinho para 250 mA, ainda tem umas trilhas também de boa qualidade aqui, como via staging também, para carregar a corrente aqui do terminal de 250 mA, tá? De miliamperes. Então, realmente, muito bem feita a placa nesse sentido, né? Pelo menos eles estão melhorando, inclusive a própria qualidade do material, né? Do cobre, que é o ENIG, que é um material muito bom para esse tipo de placa, tá? Garante uma qualidade um pouco melhor, né? Uma confiabilidade um pouco melhor. Naturalmente, os fusíveis são cerâmicos, não sei se eles têm areia dentro, tá? Teria que arrebentar o fusível para ver, mas são fusíveis pequenos, então não são fusíveis de alta capacidade de ruptura, né? De interrupção de corrente, né? De ruptura de corrente, né? Então, na realidade, categorizar um equipamento desse como categoria 4 é uma insanidade completa. Realmente o pessoal não tem nada na cabeça, tá? Então, basicamente, e olha que curioso, né? Essa parte que tem o buzzerzinho aqui, que provavelmente é parte do multímetro também, né? Já que ele tem toda a seção de continuidade, etc., né? E os bips dos botões, que eu já falei. Então, essa parte toda é multímetro que vai até aqui em cima. Então, subindo aqui, eu tenho um relézinho, provavelmente para comutar algumas diversas funções. É bom ver um relé, porque às vezes o relé dá uma proteção melhor, galvânica, né, para isolar, por exemplo, funções como ohms de volts e tal, porque o volts é mais robusto, mas o ohms é mais sensível e tal, né? Um outro detalhe aqui, bom, grandes resistores MELF aqui, que são muito bons. Alguns transistorzinhos aqui, não sei se eles estão em configuração de proteção. Não parecem ser de proteção. Tem um carinha aqui, talvez esses dois sejam de proteção. Tomara que esteja dando para ver aí na câmera. Mas eles parecem ser de proteção. Mas, naturalmente, a proteção em si mesmo, parruda, é uma porcaria de um PTC microscópico. Então, realmente, e esse PTC está logo imediatamente antes do chipset. Então, proteção desse multímetro é categoria 1, usa na tomada de casa, no máximo, e está muito bom. Botar isso num quadro geral, se tiver um transiente, essa porcaria vai pipocar na sua mão. Então, realmente, a mentira é que me pega, tá? Declarar um cara desse como categoria 3 ou 4 é realmente muito, muito irritante, tá? Bom, no mais aqui, esse é o chipset de multímetro. Eu vi o código dele, tá? Depois eu ponho aí na tela, mas é um chipset que não tem realmente datasheet disponível por aí, tá? O cristal do chipset, né? Um microcontrolador de multímetro. Essa aqui é a referenciazinha de tensão, tá? Da Intersil. E esse carinha aqui é uma memóriazinha, provavelmente para armazenar as constantes de calibração do multímetro, né? Então essa aqui é, digamos, a seção só de multímetro básico. Aí a gente vai subindo, naturalmente está aqui a grande pilha 18650. Um detalhe bastante curioso que as pessoas reclamam muito, essa mola é extremamente densa para uma pilha desse tamanho. Então o pessoal às vezes corta um elo ou outro quando vai trocar a pilha, justamente para conseguir botar uma pilha um pouco menos apertada aqui, e dizem que uma vez que você tira essa pilha é super difícil botar ela de volta, enfim. Eu vou ter que tirá-la porque eu não vou desmontar esse cara com uma pilha dessas, e principalmente que essa pilha está 100% carregada, eu não vou arriscar isso. Dar um curto-circuito essa bendita estoporar na minha mão. Enfim, são só detalhes aí que o pessoal discute, mas felizmente a pilha, o multímetro dura bem, a capacidade de carga dura bem, eu realmente não tenho nada a reclamar nesse sentido. Enfim, a partir dessa divisão aqui, e mais ou menos por aqui, começa a se tornar a parte de osciloscópio e controle de display, né? Tem uma série de componentes aqui que eu não consegui identificar, tá? Uma série de pequenos transistores, pode ser reguladores de tensão, pode ser qualquer coisa, tá? E desse lado de cá, tem esse carinha aqui, eu identifiquei como um controlador de LED, então como seria provavelmente o backlight, né, do LED DTN lá do outro lado, que é com iluminação constante, né? E esse daqui, o do backlight, né? E esse daqui pode ser parte do circuito, tem um carinha aqui de 6 patinhas, pode ser parte do circuito de carga da bateria de íon de lítio, né? 18650, tá? Então, do outro lado aqui, esse carinha que eu não consegui identificar,
Então realmente eu não sei exatamente a que ele veio, tá? E aqui em cima dá para ver os terminais de calibração do osciloscópio. Tem uma pecinha de borracha aqui, que é justamente a tampinha. Tem a pecinha de calibração do osciloscópio, a porta USB, tem um grande diodo de proteção aqui, uma série de pequenos discretos cá em cima, tá? E aqui a entrada BNC com a blindagem. Essa parte aqui é a parte analógica do front-end da entrada BNC direta aqui. Do outro lado aqui tem uma série de outros discretos também difíceis de identificar, tá? E aqui é o controlador a conexão com o display, né? Se vocês perceberem, não sei se vai dar para perceber muito bem, mas são muito bacanas essas placas flexíveis, porque você vê uma conjunção às vezes de fios com blindagens e terras e tal, que são muito bonitos de se ver, tá? Essas placas flexíveis, cabos, né, placas flexíveis são muito bacanas. O pessoal fabrica isso a larga hoje em dia. Já deixou de ser novidade, hoje em dia é coisa comum. Se vocês estiverem curiosos, está aí a marca da bateria Yan-Nai, íon de lítio, 2000 mAh. Parece de boa qualidade. Bom, retirados 6 parafusos de rosca soberba ao redor da placa e os 4 parafusos aqui dos bornes, aí a gente começa a conseguir retirar essa bendita placa. Opa, tá aí. Saiu, tem um suportezinho aqui, tá? É o suportezinho externo. Tem o suportezinho aqui das placas, ó, os terminais USB, tá aqui a botoeira e o conjunto de botões da membrana com carbono, né, com aquelas botoeirinhas de carbono. Vou deixar isso aqui de lado e aqui a gente agora dá uma olhadinha neste outro lado. Olha que bacana, hein, bonitinho, hein, o cara. Realmente, nada de muito interessante. Até o momento que a gente resolveu tirar esse bendito display. Será que eu tiro esse display? Sei lá, hein? Mas tá aqui. Bom, nesse caso aqui, se eu não tirar esse display, não vai ter muita graça esse outro lado. Mas tá aqui, só a botoeira. Muito resíduo aqui, muito resíduo de fluxo aqui, que é lamentável, tá? Só realmente às vezes deixa muito a desejar esse tipo de solda, principalmente as soldas manuais. Ah, tá aqui a parte toda também com via stitching e tal, com boas soldas. Aqui as soldas estão muito boas. Aqui a solda deixa um pouco a desejar também. Talvez eu dê um piquezinho aqui só para dar uma reforçada. Essas coisas realmente precisam dar uma reforçada, principalmente porque o tipo da garrinha não é lá muito... Tem que dar uma limpeza e tal para ser um pouco melhor, né? Ah, detalhezinho que eu esqueci, um chantezinho de corrente aqui, da alta corrente. Curiosamente, os terminais aqui, esqueci de mostrar também, mas eles são inserções, opa, perdão, não sei se está fora de foco, são inserções aqui, eles estão realmente colados dentro da estrutura, então não são aquelas latinhas vagabundas que eu estou acostumado a ver, não. São de um pouco melhor qualidade. A Zotac fez um trabalho um pouco melhor aqui. Bom, tá aí o outro lado, o display foi mais fácil de retirar do que eu imaginava. É apenas uma superfície plástica, sem nenhuma cola, sem nada, tá? Tá aqui o displayzinho, um displayzinho TFT com um controladorzinho Então aqui provavelmente nesses terminais aqui deve ser o backlight, deve ser o controlador de backlight. E essa daqui é toda a parte de conexão de dados para o display, tá? E do outro lado aqui tem a blindagem, lamentavelmente. O crânio analógico e o conversor AD estão todos dentro dessa blindagem. Eu realmente não estava a fim de retirá-la, não estou querendo arrumar sarna para me coçar. E esse é o grande microcontrolador, o cérebro da coisa toda, tá? Esse cara aqui está raspado, totalmente raspado, mas é um microcontrolador que o pessoal fala que é um microcontrolador de uma empresa chamada Artery. É uma família de microcontroladores Cortex M4 de até 240 MHz, tá? Então extremamente rápido, inclusive para operação de menus, etc. E não só isso também, bom, tem memória, né, interna e a RAM também. Eu não sei se o conversor AD, se existe RAM dentro dessa blindagem que possa fazer a memória, né, o frame buffer de captura. Então ele pode ou usar uma memória aqui dentro da blindagem, coisa que eu acho difícil, ou então pode usar apenas a memória RAM mesmo do microcontrolador como uma memória
para display, para mostrar a forma de onda, tá? Esse outro carinha aqui eu não sei o que é ao certo, tá? Eu vou ter que depois dar uma olhadinha. Pode ser apenas uma memória, pode ser a própria memória de programa. Eu não sei se esse Cortex M4 tem flash, é possível que tenha, ou se ele for apenas RAM, aí ele precisa naturalmente de uma memória de boot, né, que contém o programa do multímetro, né, completo, né. Bom, curiosidade tomou conta de mim e aí eu resolvi realmente retirar aqui as blindagens. Eu tive que refazer umas soldagens meio malandras aqui do fabricante. Então eu falei, por que não, né? Dá uma olhadinha aqui, né? Embaixo desse bendito, dessa bendita blindagem. Então tá. Então aqui basicamente isso aqui é a parte superior, né? A entrada BNC. Só a entrada BNC vai direto para o outro lado da placa, tá? Essa parte superior aqui tem uma certa compensação de frequências aqui com um trimmerzinho, provavelmente mais fácil de ajustar, né? Estando desse lado da placa. O outro detalhe aqui tem uma coisinha aqui que pode ser um transistor simples, tá? Que pode até estar controlando o relé diretamente. Esse relézinho é para fazer o isolamento, a isolação da entrada, ou talvez o chaveamento de tensões, de faixas de tensões grandes, né? Entre, por exemplo, volts e milivolts, por exemplo, né? Que afinal de contas os amplificadores, a circuitaria de entrada projetada para medir milivolts, não necessariamente vai conseguir fazer o mesmo trabalho para volts. Ele tem que ter um chaveamento, né, uma isolação mais apropriada aqui. Isso é o que às vezes a gente vê nesses circuitos aí de entrada de osciloscópio, né, do front-end. E aqui do outro lado eu também, né, tirei a blindagem. Essa aqui é a parte mais interessante, tá? Então na realidade aqui nesse caso aqui eu tenho a entrada do osciloscópio entra aqui direto nesse capacitor, tá? Ele passa por esse circuito aqui que eu não creio que seja uma ponte retificadora, mas sim talvez um circuito de proteção de entrada, tá? Um supressor ou alguma coisa. E ele vem aqui, o sinal vem aqui por essa rede resistiva e cai aqui nesse outro lado, nesse outro lado aqui. Esse carinha aqui é um amplificador operacional rápido, se não me engano 8091, AD8091, um amplificador operacional super rápido, 110 MHz de banda, então bastante preparado para isso. E ele cai o que? No HC4051, que é aquelas chaves analógicas CMOS, né, de baixo ruído. Então tem uma rede resistiva aqui, e justamente isso aqui faz o quê? Faz a divisor resistivo para fazer as escalas de tensão, né, quando você ajusta lá as escalas de volts por divisão no osciloscópio, né? Então isso aqui na realidade é tudo para preparar para quê? Para que esse sinal seja devidamente condicionado, tem uma saidinha aqui num pininho, tá? E aí ele entra aqui mais um 8091 que está conectado em cascata com esse outro 8091 e eles vêm aqui diretamente para o conversor AD. Esse conversor AD aqui, eu vi umas fotos, ele está raspado aqui, mas eu vi umas fotos no site do Dave Jones, do Easy Blog, e as fotos dele, o equipamento dele não estava raspado. Então é um conversor AD MS9082, se não me engano, e é um conversor AD que, curiosamente, ele é especificado no datasheet para 35 megasamples por segundo. A especificação desse cara vai a 48. Então, no final das contas, o que eles devem estar fazendo aqui, na realidade, fazendo um overclock nesse cara, e para poder, enfim, ter mais velocidade, eles podem até estar fazendo uma seleção manual de peças que na realidade conseguem ter overclock a essa faixa, mas isso aqui basicamente é algo que pode explicar a terrível performance do equipamento em frequências acima de 5 MHz, tá? Porque os osciloscópios, tradicionalmente, eles têm até umas 5 vezes a taxa de amostragem para poder mostrar uma forma de onda, reconstruir uma forma de onda de maneira boa, né? E nesse caso aqui, 35 megasamples por segundo está bem no limiar aí para 5, 7 MHz. Então, realmente é uma opção aí ruim, tá? Você anunciar 48 megasamples por segundo, mas o seu conversor é de 35, só porque você está tirando vantagem aí de alguma especificação marginal. Realmente, ponto negativíssimo para isso aqui, apesar do equipamento todo ser muito bem feito, tá? Enfim, aqui tem mais uns amplificadores operacionais aqui embaixo, tá? Tem um 321 aqui, tem mais um outro cara aqui, 8042, que eu não consegui identificar o que era, tá? E basicamente isso aqui se joga diretamente pro microcontrolador principal. Esse microcontrolador principal também eu verifiquei, é o microcontrolador dessa empresa chamada Artery, é um microcontrolador Cortex M4,
com várias interfaces USB 2.0, interfaces de display, etc. Tem até conversores AD rápidos aqui. E ele tem, nesse caso específico aqui, baseado nas fotos do Dave Jones também, ele é um modelo de 1 MB de flash. Então ele tem flash interna, então essa flashzinha externa aqui deve ser apenas mesmo só para calibração e essas coisas todas. Esse carinha aqui realmente é bastante capaz, bastante competente, e aí recebe os dados do conversor AD e faz toda a aritmética aqui, a mágica toda aqui dentro dele. E assim vai. Enfim, esse é, digamos assim, conclui aí só a visualização total desse equipamento, que é uma beleza aí. E esse aí é a parte final, que é o cérebro do ZT702. Bom, antes da gente passar para as medidas aqui com o nosso geradorzinho de ringue, tá? Eu quero só mostrar um aspecto interessante aqui do voltímetro, tá? Ele, na realidade, ele muda de cor dependendo da tensão aplicada nos terminais. E aqui no caso, eu estou mostrando só a tensão de 50 volts. Por quê? Porque essa é uma tensão que a Organização de Segurança do Trabalho aqui dos Estados Unidos considera como tendo provisões especiais de isolamento de uso de material, né, EPI, né, equipamento de proteção individual, etc., a partir de 50 volts. Inclusive, equipamentos têm que ser isolados, etc. E nesse caso aqui, o multímetro não faz nenhuma distinção entre valores muito baixos e 50 volts, tá? Então, na realidade, é uma arbitrariedade, digamos assim, um valor arbitrário que a gente tem aqui, mas que o multímetro não faz essa distinção. Ele só vai fazer essa distinção, digamos assim, considerar tensões altas, quando a gente cruza o limiar de 100 volts, que é bem arbitrário, tá? E aí sim, aos 100 volts, aí ele já considera que a tensão é alta e aí ele mostra em dígitos vermelhos. Confesso o seguinte, isso aqui não é muito bom, tá? Não é uma ideia muito feliz, porque apesar de ser bacana, né, ver a tensão em dígitos vermelhos, mas realmente a visualização é muito mais prejudicada do que os dígitos brancos, tá? Então aqui na realidade você vai subindo, aqui ele não faz mais nenhuma distinção, pelo menos até a tensão máxima do meu Variac, de 285, 287 volts. Então realmente é apenas uma coisa bacaninha, mas eu pessoalmente não gosto muito desse modo aqui vermelho, não. Eu preferia que fosse talvez um amarelo ou alguma coisa um pouco mais distinta, com dígitos melhor identificados aí. Bom, estou aqui com o meu gerador de ringue. Naturalmente, dada a proteção que eu vi com a desmontagem do equipamento, eu nunca iria colocá-lo, nunca fazer a varredura das faixas direto na tensão da tomada, tá? Realmente, ele é certo que iria danificar, quase certo, tá? Proteção muito pífia lá. Mas enfim, aqui nesse caso, eu estou aqui com o meu gerador de ringue, gerando 90 volts com a 20 Hz, né? O típica geração de ringue tradicional. E aqui, um dos testes que eu faço, justamente é para tentar ver a escala de tensão em corrente contínua, só para ver como é que ela se comporta, né? O bar graph é absolutamente inútil nesse caso, tá? Ele, na realidade, um bar graph bem implementado, ele estaria oscilando bem rápido, dando uma ideia de que existe uma componente alternada, mas por outro lado também, a 20 Hz, a tensão em corrente contínua ainda fica birutinha, então esse é um bom alerta para te alertar que existe alguma coisa errada com a tensão que você está tentando medir. Então você pode simplesmente mudar para a tensão alternada e saber qual é o valor real ou alguma coisa que está acontecendo errada aí, para você não tomar um choque desnecessário, né? Mas enfim, então agora vamos varrer as nossas escalas, só para ver se o multímetro vai aguentar essa tensão aqui. De novo, como eu também sempre faço esse alerta, isso aqui não é nada equivalente a uma tomada ou a um sistema de distribuição, etc. Já alertei antes e vocês viram aí também na desmontagem, o equipamento é relativamente frágil eletricamente, aparentemente parece ser frágil, claro, não dá para ter 100% de certeza, a não ser fazendo o teste, mas realmente isso aqui é apenas para dar uma indicação se o equipamento vai sobreviver a uma falha, alguma bobagem do usuário ou não, tá? Então só fazendo esse aviso aí, mas vamos lá, vamos passar para o ohmímetro. Não tomou conhecimento. Condutividade, natural, né? Fica meio birutinha. Ele travou. Agora ele travou. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu desligar o bicho.
Deixa eu ver se ele desliga, né? Vamos ver se ele liga. Tá. Tá, tensão DC continua birutinha. Tensão AC, 90 volts. Tá? Então ele falha para ele, hein? Realmente não resistiu, não. Ohmímetro, tá birutinha. Condutímetro, tá birutinha. Vamos passar pro diodo. Eu passei mais rápido no condutímetro só para ter certeza. Capacímetro. Então, realmente, bom, milivolts, escala de milivolts. Super bodosa aqui. Escala de milivolts AC. Temperatura. Completamente birutado. E aqui, bom, milivolts DC de novo. Agora a gente volta aqui. Vamos ver. Tensão de escalas em corrente contínua e corrente alternada, 90 volts. Então, vou fazer os testes. Ele realmente não gostou na condutividade aqui. Vamos ver aqui, ohms, condutividade. Vamos ver se ele vai reproduzir o problema de novo. Se ele vai miar. Não miou. Voltou. Ou seja, ficou meio birutado, mas a gente vai fazer os testes. Eu vou fazer os testes de novo e aí eu reporto para ver se deu alguma encrenca. 89,97, um pouquinho menos do que antes, que muito provavelmente o termistor ficou meio prejudicado, ainda deve estar quente por causa da dissipação no circuito de ohmímetro. Então, isso aí, vou fazer um teste para ver se as medidas ainda estão no prumo ou não. Mas ele não gostou muito não, é um cara meio frágil mesmo. Pois é, pessoal, chegamos ao fim dessa avaliação aí, já com um baita atraso. Avaliação principalmente da parte de multímetro, né? E qual é o veredito? Na realidade, bom, eu efetivamente gosto do equipamento. Pessoalmente, ele é bastante versátil. É muito bom você ter um visualizador de imagens, de formas de onda, quando você leva um multímetro, principalmente para trabalhos em campo, que na realidade tem me ajudado bastante, tá? Quando eu levo esse carinha, se eu preciso avaliar o ripple de uma fonte de alimentação, claro, sempre em baixa tensão, eu realmente não tenho usado isso em alta tensão, não creio que seja recomendável, já desconfiava disso, e a gente provou aí que o cara realmente não é robusto, ele é um cara meio frágil. Mas no final das contas, eu acho que ele é um cara que vale a pena ter um osciloscópio embutido no multímetro, ainda que eles não sejam de primeiríssima linha, tá? Mas que tenha uma mínima robustez mecânica, que é o que eu acho que é o principal fator que eu gosto nele. Ele não é um osciloscópio daqueles típicos do DSO 138 e tal, que é praticamente um kit de desenvolvimento, uma plaquinha e tal. E às vezes o pessoal até põe uma caixinha, né? Usa umas caixinhas para esses osciloscópios menores, né? Mas esse carinha aqui, por exemplo, ele é bem construído, mecanicamente ele é bem robusto, tá? Então o formato de multímetro e o fato de ter um osciloscópio embutido me fazem gostar muito desse equipamento. Desvantagens são claríssimas, né? Como eu fiz a avaliação no outro vídeo, a forma de onda, a banda passante é ruim, não é o que eles anunciam, tá? Tem apenas um canal. Eu, na realidade, como eu comentei, para ter um visualizador de formas de onda é bom. Se você quisesse fazer alguma coisa mais avançada, como diferencial e tal, etc., aí fica complicado. Eu não o teria como único instrumento, como único osciloscópio. Ele é muito limitado para isso, a menos que esteja trabalhando em áudio e tal, mas mesmo assim, o problema é que a tela é muito pequena e para você fazer alguma medida de precisão é mais difícil mesmo, não tem cursores, não tem nada, quer dizer, então é um cara bastante limitado como osciloscópio, então eu não o teria se fosse o único osciloscópio da bancada, né? Então, no mais, outros aspectos como ser recarregável é muito bom, afinal de contas as baterias são caras, principalmente no Brasil, que realmente a coisa complica, a coisa pega mesmo. O outro detalhe também, o display é muito bom, então facilita muito a visualização dos dados e tal. Tem só o probleminha lá da tensão em vermelho que eu comentei, mas fora isso, o display é muito bom, tá? E a interface é muito lógica, eu já havia comentado isso no primeiro vídeo também. A interface em si é toda muito lógica, ela é muito fácil de ser utilizada, tá? Agora, comparação com o ZT-703, que é 2 canais, tem mais banda passante,
e ele tem, se não me engano, um gerador de funções também, e o multímetro tem mais contagens. Então, o ZT703 realmente dá um show em relação ao 702, tá? O único problema do 703 é que, mecanicamente, o encaixe dos BNCs que eu já tenho problema no 702, o 703, o pessoal que o tem, fala que é muito ruim você encaixar os dois terminais em cima BNC, tá? Então esse é um problema mecânico, mas o ZT703 eu imagino que seja um equipamento mais adequado para, enfim, para se você estiver procurando um equipamento desses. Claro, tudo também sempre depende do preço. O 702 é mais barato, mas aí depende da diferença de preço. Eu acho que hoje em dia a diferença de preço já não vale mais a pena. O 702 é um equipamento que é bem mais simples do que o 703. Então, sempre estejam à procura. E existem outros equipamentos também da Hantek e da OWON, mas normalmente a OWON até que tem uma certa qualidade, a Hantek é bem complicadinha. E o próprio ZT703, o pessoal reclama bastante, porque eles estão fazendo atualizações de firmware constantes, mas o pessoal reclama muito de bugs. Então, o ZT702, eles não lançaram mais nenhum firmware, provavelmente porque abandonaram o produto. Então, o que você tem é o que é o que você consegue, você não vai ter nenhuma melhoria aí no futuro. Enfim, meu veredito é um equipamento que vale a pena. O ZT703 talvez valha mais a pena, dependendo do preço. E é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.